dance till the stars don't shine. Deu certo? Deu certo, obrigada, Maria Cristina. Eu coloquei para gravar, né? Então, só para depois a gente ter guardado aí para quem não pôde assistir. Então, a gente hoje está aqui com a convidada, que é a Maria Cristina, né? A querida que veio aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu marcar para ela estar presencialmente com vocês. Aí eu vou pedir, Maria Cristina, se apresente, diga por que você está aqui, né, em particular, né? Quem é você? E como é que você está aqui, né, conversando, né, ouvindo a gente? Como é que é isso? E aí, assim que você falar, eu coloco aqui para compartilhar a apresentação. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Fabiana. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Maria Cristina, eu sou uma mulher surda e, na verdade, eu queria estar aí com vocês presencialmente, mas eu estou morando em Cabo Frio e eu tenho uma filha pequena, então a coisa desgringolou hoje e eu não consegui ir até Niterói, infelizmente. Só que a gente tinha feito essa oficina no semestre passado. Então, o que eu pensei? Que seria interessante a gente pegar os comentários que o pessoal da engenharia fez no nosso último encontro presencial, e aí eu vou tentar adaptar o que eu ouvi de vocês com o que eu pretendia falar. Então, assim, eu prefiro que vocês interrompam, puxem conversa, porque senão eu falo que nem uma matraca que eu não paro. Fabiana sabe disso. Na hora que ela falou que a gente tinha teto de horário, eu falei, vai dar ruim. Mas a gente vai vendo aí, conforme o pessoal, né, se animar. Maria Cristina, explica para eles um pouquinho também sobre essa questão, né, que você essas questões, né, que as pessoas associam, né, a pessoa que é surda a não se expressar oralmente, né, e como é que você está aqui e mais, né, assim, o que você precisa, né, para interagir, né, nesse momento você está me vendo falar, né, então parte da sua leitura tem a ver com a minha expressão, então, ou seja, as pessoas que né, tiverem interesse de conversar, falar alguma coisa, eu vou pedir para facilitar, para abrirem a câmera, né, para facilitar que a Maria Cristina entenda, mas você também tem recursos, né, outros, né, que te facilitam, né? Aí se você quiser comentar também um pouco sobre isso. Então, eu acho que na hora que eu apresentei a Tá bom. tela, deu para ver no meu computador que eu uso legenda também. Então, eu estou usando uma legenda, eu amplio a foto de quem está falando, né, o vídeo de quem está falando, para poder fazer leitura labial. Eu estou com um fone de ouvido. Esse fone de ouvido é porque ele me dá uma sensação do que está acontecendo aqui, eu me localizo no ambiente. Sem fone de ouvido, eu presto atenção em outras coisas da minha casa, e aí isso me desequilibra um pouco. Eu estou em casa agora. Embaixo do meu fone, eu estou usando um aparelho auditivo, que é esse aqui, e pelo que me disseram, quando eu tiro ele da orelha assim, e mostro, ele faz um barulho. É Faz um uma ruído, Ele apita, não é isso? Isso. É porque é uma indicação de que você está usando ele errado ou que ele não está bem posicionado. Então, se ele estiver ligado e você tirar da orelha, ele faz um barulho horroroso. Muito inconveniente, inclusive, quando a gente está namorando e não sabe que está usando aparelho auditivo. Você tem que avisar. Estou com o aparelho, senão alguma coisa cai e começa a apitar. Fica todo mundo procurando o que captou. E, além disso, eu faço outras conexões aqui do computador, do notebook, com o meu telefone. E aí, no telefone celular, ele vai me avisando se tem alguém me chamando, ele vibra, ele dá alerta. Aí, tudo isso eu consegui colocar mais ou menos como que pode ser feito. Eu expliquei isso no slide. Mas, Vou assim, colocar, então. Tá.
Já estão vendo? Tô, se você quiser passar esse primeiro, pode passar. É só mesmo uma advertência que eu não quero ficar falando sozinho, tá? Eu tentei fazer o seguinte, trazer algumas pesquisas que são da área de engenharia, que são relacionadas à surdez, que talvez possam ser interessantes para vocês pensarem de uma forma mais técnica, né? Porque a minha área de formação é direito. O meu mestrado foi em ensino. O meu doutorado é em tecnologia. A professora Fabiana é de engenharia. Aí a gente acaba que nesse contato a gente reconhece o quanto é importante a gente ter uma visão multidisciplinar das coisas, né? E aí eu trouxe algumas pesquisas. Essa da Conapesc foi uma pesquisa que criou um dispositivo vibratório para surdos. E uma coisa muito interessante é que os alunos da engenharia pensaram no alerta de um padrão vocativo para surdo. O que é isso? Eram alunos da engenharia que tinham colegas surdos e quando pronunciavam o nome dele para chamar para alguma coisa, até para alertar, fazer um sinal, ele não percebia que estavam falando dele ou com ele. Ou muitas vezes a gente conversa com alguém que não está escutando, a gente está de costas, está de lado, está mais longe. E aí, para evitar isso, se você for pensar que são muitos anos de curso com alguém que você vai ter que ficar atacando pedra toda vez que você quiser chamar, a pulseira foi interessante, porque a pulseira ela vibrava e isso chamava a atenção do aluno surdo. E eles, nesse artigo, eles colocaram uma foto de como eles montaram o dispositivo usando um Arduino, e na pesquisa deles, eles ensinam como fazer. Até para. Oi? Bacana a referência, Bacana. Né? Eles podem, inclusive, fazer uma melhoria, porque se você for ver, eles colocam no artigo deles que eles fizeram um protótipo que, a princípio, é grande, né? Uma pulseira grande. E aí ele poderia ser melhorado. A segunda pesquisa que eu trouxe, pode passar, Fabiano, por favor, foi a inclusão no curso de Engenharia Mecânica da disciplina de Libras na grade curricular, porque também é importante que mais pessoas conheçam a língua, né? E aqui é importante falar que Libras não é uma linguagem, é uma língua própria, ela tem toda uma estrutura própria, parâmetros próprios, e com a inclusão de Libras na grade, você acaba criando mais falantes da língua, porque a Libras não é uma língua do surdo, ela é uma língua de todo mundo, né? O ideal seria que a gente, quem usa Libras, pudesse em qualquer lugar se comunicar da forma que melhor for para ela, né? E com que a pessoa também tivesse essa possibilidade de receber no mesmo idioma, vamos dizer assim. Então, você vê aí que é uma carga horária de 60 horas, é uma disciplina optativa. Então, são dois questionamentos que a gente pode fazer. É uma carga horária muito pequena para se adquirir uma língua e não é nada obrigatório ainda na disciplina, na grade desse curso, mas já é um primeiro passo, eu achei bastante relevante. Pode passar, por favor. Você sabe de qual universidade? Você lembra? Eu coloquei embaixo, mas essa daí também é do Sul. Tá. No Sul a gente tem mais universidades, né, fazendo uso de Libras na grade, mas eu te mando direitinho. Tá. Pode passar para o próximo. Esse daí é um artigo que fala da inclusão dos surdos no ensino de engenharias, e aí eles fazem uso do computador mesmo. Tecnologias que você pode colocar no computador para garantir que o aprendizado dessa pessoa ele seja facilitado e intermediado pela comunicação. Aí eu queria mostrar para vocês que a gente tem no nosso grupo de pesquisas, no doutorado, vários professores que estão criando tecnologias que estão relacionadas à inclusão, e uma especificamente foi bastante simples. Eu vou abrir aqui. Eu posso apresentar a tela de novo? Pode, deixa eu interromper aqui só um minutinho. Vou voltar aqui. Acho que já saiu, né? É um vídeo muito, muito curtinho mesmo. Na verdade, ele não tem nem 10 segundos. Eu vou passar o de 20 segundos, que é um pouquinho maior, que aí vocês conseguem ver. É uma estrutura, um fio conectado numa banana, que aí a banana, no caso, ela só é condutor, poderia ser uma batata, qualquer outra coisa, e na folha de papel com o desenho do teclado, você consegue repetir o som, e na ponta do seu dedo você sente a vibração do som que está sendo feito. A gente brinca que o Lucas, é o garoto do vídeo, ele é filho de uma pessoa do doutorado, então da todo Grazi, mundo que né? tem filho é cobaia. Eu vou mostrar aqui para vocês o filho da Grazi. Um amor de criança. Tá dando para ver? Tá compartilhando. Tá.
E aí também é uma coisa super simples, você viu? Só que o fato de você conseguir reconhecer, de repente, no papel, a vibração ela pode ser maior ou menor, conforme o tanto de energia que você deixa passar pelo fio. Isso, para quem é surdo, pode, por exemplo, permitir que o aluno reconheça a diferença do tom da nota musical. Porque, para quem escuta, o dó, o ré, nada, não são iguais, né? E a gente não, como não tem essa acuidade auditiva, você percebe isso através da sensação que aquele som te transmite. Você pode voltar para o slide para mim, Fabiana, por favor? Vê se já voltou. Então, nesse artigo, eles também propõem, com o uso do computador, essas novas tecnologias. Pode passar, por favor. Esse aqui é uma dissertação, né, de mestrado. A Thalícia, ela fez o seguinte, ela estava no curso de engenharia, com os alunos do curso de engenharia de produção, e perceberam que não tinha vocabulário em Libras para aquilo que eles estavam falando lá. Então, muito embora tivesse um intérprete dentro de sala de aula, o aluno surdo, primeiro, não conseguia pegar as informações da mesma forma que os demais alunos. Segundo, quando você não tem um termo em Libras, você tem que escrever, fazer datilologia, colocar a palavra, né? Cada letra daquela palavra. E além de se perder muitas vezes o contexto e o conteúdo com aquilo, a velocidade é muito mais lenta do que quando você está usando um sinal. E além disso, é importante que a gente crie glossários, né, que servem como grandes dicionários, vamos dizer assim, de sinais, e que tenham termos específicos da área. Então, esse é específico da engenharia de produção. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui tem um exemplo, por exemplo, logística, eles colocaram um sinal específico para logística para poder indicar a definição do que era logística, como a palavra logística era usada dentro da engenharia e como que os alunos e os intérpretes poderiam fazer uso desse sinal. E aí eles catalogaram tudo, criaram uma apostila, fizeram todas as orientações para que esses sinais pudessem ser replicados depois. Foi um trabalho bem interessante. Maria Cristina, explica para eles um pouquinho sobre, porque assim, são muitos sinais, né? Sim, mas o que acontece? Como é que se conectam esses sinais, né? Então, a gente tem algumas questões, assim, hoje, o que a gente tem no vocabulário, por exemplo, que é o CD que a gente distribui pelo INES, ele tem cerca de 6 mil sinais. 6 mil sinais é um vocabulário de uma criança de 5 anos, e olha lá. Então, assim, é muito pouco. A gente tem a questão ainda de estar criando sinais que são específicos de disciplinas técnicas, né? Sinais técnicos de áreas específicas. A gente tem uma outra questão que é o regionalismo. Então, cada local, às vezes, tem um sinal e esses sinais não são idênticos. A gente tem um outro problema que eu acho também é muito sério, é que todas as pesquisas indicam que os surdos que usam línguas de sinais hoje no Brasil, a maior parte deles, eles estão em famílias ouvintes. E aí as famílias, elas não têm um repertório de Libras para passar para essa criança, existem combinados que são feitos. Você vai lá e combina um sinal com seu pai, combina um sinal com a sua mãe. Aquilo não é bem Libras, entendeu? Acaba sendo um ajuste, um acordo que é feito ali. Às vezes, essa pessoa ela vai para uma sala de aula em que tem um intérprete e ela não tem vocabulário para acompanhar o intérprete. Aí, na UF, a gente tem um caso na biologia de uma aluna que, quando chegou na graduação, ela não tinha vocabulário nem em português e nem em Libras. E aí ela também não tinha uma identidade nem de surdo oralizado e nem de surdo sinalizante. E foi com a ajuda da universidade, dos intérpretes, do grupo de apoio, que ela foi vendo qual a solução que melhor se adaptava para ela. E adquirindo língua também, né, Fabiana? Esse processo de aquisição de língua nem sempre é simples. Ainda mais da fase, né? Já com idade mais avançada é mais complexo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas no caso dela, ela melhorou demais, não só o português, como ela ficou com uma fluência em Libras muito boa, porque antes dela chegar na universidade, ela ficava sentada lendo o lábio dos professores, e às vezes o professor não conseguia fazer isso numa velocidade que ela conseguia acompanhar, colocava um assistente que também não fazia Libras, não sinalizava, só falava.
E aí ela se perdeu, porque ela não podia olhar para o professor e não podia olhar só para quem estava ali assistindo. Então, assim, eu acho que, no caso, a surdez é muito plural, né? Qualquer deficiência, né, Fabiana? A gente tem que Sim. ter um olhar diferenciado mesmo para a situação daquela pessoa, qual foi a história dela. Mas, assim, muito mal grossamente falando aqui, generalizando, a gente tem que ter esses cuidados com Libras e entender que ela tem a complexidade da língua que a gente tem que respeitar, né? Não é mímica, né? Não, e no caso, por exemplo, essa palavra, né, logística, né? Então, essa palavra não existia em Libras. Então, foi criado um sinal para essa palavra, foi isso? Isso tem que passar por um processo de validação, ele Ah, tem que ser reconhecido entre os usuários da língua de sinais, você não pode só tirar, assim, vamos dizer assim, do sovaco. inventar, né, você não pode inventar um sinal e passar a usar, você tem que validar isso, né, perante um comitê. Isso, e isso tem que se tornar recorrente, seja naquele curso, seja no âmbito daquele grupo de surdos. E o único sinal que você pode tirar, assim, vamos dizer, da cachola e dar para alguém é quando um surdo te batiza, né? Vamos dizer assim, Entendi. te dá o sinal. Você não tem nenhum sinal, você convive muito com aquele surdo, e aí ele vai te dar um sinal, que acho que tem muito a ver com você e tudo. Eu batizei pouquíssimas pessoas na minha vida, mas é porque quando eu conheci as pessoas, elas já tinham sinais e tal. Eu, particularmente, não gosto do meu sinal. O meu sinal em Libras é um dedo que faz um movimento aqui do lado da cabeça, e todo mundo faz assim. E aí, eu já sou uma pessoa que fala muito alto. Eu ainda falo que o meu sinal é de gente maluca, fica um negócio Ah, meio esquisito. entendi. Mas pode passar, por favor. Esse é um sujeito surdo, ele é brasileiro, muito embora ele tenha estudado também no exterior, assim, os meus amigos falam, não era pobre. E aí ele criou uma empresa que chama Evolucar. E aí, a partir do que ele criou a empresa dele? Ele é formado em engenharia e ele tinha muita insegurança na hora de dirigir, porque ele não sabia se quando ele estava dirigindo, se tinha alguém buzinando para ele, se a pessoa queria ou não queria dar seta com o carro, ou a pessoa tinha se esquecido de dar seta. E aí ele criou um comando automático para os carros que, na medida em que você sai da sua faixa, o carro dá a seta automaticamente. Então, isso para o surdo, como é um aviso, um alerta visual, você acaba ficando mais atencioso, né, com aquele alerta. E aí ele patenteou essa ideia e depois ele acabou estendendo essa tecnologia, não só para quem é surdo, mas também quem tem insegurança de dirigir, quem normalmente é pai e dirige com criança atrás e tem mais cautela na direção. Uhum. E ele tem uma empresa de engenharia hoje que ele fabrica vários acessórios para carro, não é só isso. Bacana. Pode passar, fazer um favor. Aí eu coloquei o do Coldplay, porque pouca gente sabe que o Chris Martin se declarou surdo, né? Não Ele sabia, já... não. Eu adoro cosplay, aí ele já há algum tempo, o vocalista já falava que ele tinha zumbido, ele tinha algumas questões, até por conta dos shows e tal, e aí há pouco tempo ele falou que estava ficando surdo mesmo, e aí nos shows dele, do Coldplay, ele começou a levar aquela mochila que você veste e a música, ela vibra no seu corpo, né? Não é a única tecnologia que existe para isso. No caso da música, qualquer bom condutor de som que você usar, ele funciona muito bem. Eu até então, da minha vida inteira, sempre usei madeira, tanto para aprender ritmo, né, bater, quanto para ouvir o som descalço com o pé na madeira. E aí eu trouxe outros exemplos de mochilas que também são mochilas sonoras. Pode passar, fazendo um favor. Esse daí foi no Rock in Rio. Se vocês... todo mundo enxerga aqui, né, Sim, Fabiana? dá para ver o colete, né? Aí ele tem um colete preto que passa no meio do peito. O Uhum. Alex, ele usou agora no Rock in Rio, no último, e ele também transmite a sensação, e eu não pude usar ainda, mas o pessoal que usou falou que é maravilhoso, porque é como se você estivesse dentro da caixa de som. Pode passar, fazendo um favor. Aqui eu trouxe como que é feito um dos modelos de mochila, porque a captação do som externo ela pode ser por qualquer aplicativo pequeno, inclusive no celular. Esse som ele é mapeado e ele sai, né, com uma saída de vibração. Então, quanto maior a área que você tiver desse colete, maior a sensação que você vai sentir.
e ele pode ser usado por cima ou por baixo da roupa. Eu achei muito semelhante com aquelas cadeiras que a gente usa, aquelas cadeiras gamers que tem Bluetooth e tal. Aí eu acho que a próxima já é a cadeira, se eu não me engano. Isso aí, esse colete aí, ele não foi pensado para surdo, mas ele tem sido usado agora também com surdez. Ele foi pensado para filme, som e videogame, principalmente quem quer fazer aquela imersão, né, que está jogando, e aí você coloca o colete, ele encaixa no peito como um todo, e a sensação também é de que você está vibrando. A cadeira, no caso que eu testei, você conecta o Bluetooth do aparelho auditivo na cadeira e é como se você estivesse dentro de uma caixa de som mesmo, gente. É fantástico. Eu só não comprei porque é muito dinheiro numa coisa, né? Aí eu fico olhando para essa minha cadeira velha aqui, pensando numa cadeira gamer cheia de coisas, deve ser bem legal. Mas pode passar. Aí foi uma brincadeira, tá, gente, que eu fiz pelo seguinte, às vezes a gente fica falando de deficiência, de surdez e tal, como se isso fosse um problema dos outros só, né? E às vezes a gente tem que olhar isso como um todo. A surdez, ela não é só no caso de você ter uma surdez súbita ou ficar doente. Ela é um processo que acontece ao longo da vida, não tem jeito, você vai ficar velho, você vai ouvir menos. E, baseado nisso, a OMS, além de criar algumas diretrizes relacionadas à reabilitação auditiva, porque muito se gasta com saúde também, em decorrente da perda de audição, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, os surdos têm tendência a ter um maior número de Alzheimer, maior número de depressão, dificuldade de relações neurais. Então, a OMS lançou um aplicativo para que as pessoas pudessem baixar e detectar se estão escutando ou não. Na primeira vez que eu usei, ele era só em inglês, ele basicamente funciona como uma contagem, ele vai falando alguns números em inglês, algumas palavras, e você vai marcando a resposta. E ele te dá uma resposta com bastante precisão. Agora ele foi atualizado para outros idiomas, então eu acredito que tenha ficado mais interessante ainda, né? Porque às vezes, com uma língua que você não está habituado, é uma questão de você não reconhecer porque você não está acostumado, né? Pode passar, fazendo favor. Esse outro do teste de audição, que também está disponível na Google Play, é um dos mais... na verdade, você pode baixar ele tanto no computador quanto no celular, é um dos mais próximos também de um exame audiométrico. Você pode testar. Pode passar, fazendo favor. E esse aí, eu acho que vocês já devem conhecer, o Iberê Tenório. Ele tem um canal muito bom, que é o Manual do Mundo, e ele tem um vídeo específico falando sobre perda de audição. E o vídeo é muito bacana, porque ele vai colocar nas frequências auditivas para você testar enquanto você está assistindo o vídeo dele. E você conhece o Iberê? Eu conheço o Manual do Mundo, eu não vou procurar esse vídeo. Então, o Manual do Mundo tem uma série de livros interessantes, tem jogos para criança, tem canal no YouTube, no Instagram, né? Coisa toda. E esse vídeo especificamente é bastante divertido e o pessoal aqui em casa andou fazendo para testar. Pode passar, fazendo favor. Eu trouxe um panorama de quantas são as pessoas com deficiência no Brasil e de quanto isso se relaciona com a perda de audição. Porque, como a gente estava falando no início, de cada surdez ser de um jeito e de cada surdo ser de um jeito também, a gente acaba caindo em alguns equívocos, por exemplo, de achar que todo surdo se comunica por língua de sinais, ou de achar que no Brasil a maior parte dos surdos são usuários de língua de sinais. E a gente teve em 2019 uma grande surpresa quando saiu essa pesquisa, porque indicou não só um número muito alto de pessoas que não escutam, né, que têm impedimento auditivo, como também que esse número é muito maior em pessoas que não usam Libras. Então, a gente trouxe os números de quantas são as pessoas com deficiência no Brasil, na área que elas estão empregadas ou não, porque existe a questão de você, às vezes, promover um menor nível de instrução, né, de pessoas com deficiência. Acho que até por isso a preocupação da Fabiana, quando ela falou de você adaptar os currículos, né, de você inserir Libras nas escolas. Pode passar, por favor. Aí, esse gráfico você pode ver, ó, se a pessoa tem alguma dificuldade para ouvir, só 1,8% são usuários de língua de sinais. Se ela tem muita dificuldade para ouvir, só 3%. E se ela não consegue ouvir de jeito nenhum, nada, ainda assim, nem metade, só 35,8% faz uso de língua de sinais. Então, a gente tem aí uma galera grande, quase 65%,
que aí a gente sabe que engloba tanto as pessoas pela idade mais avançada, quanto também as crianças que estão em faixa escolar, mas que não se comunicam por livros. E aí se vira com o quê? Leitura labial. Com leitura labial. Em geral, com leitura labial e tecnologia, né? Uhum. Porque as últimas pesquisas que têm sido feitas são todas indicando que a gente tem muitos usuários de aparelho auditivo no Brasil. O que acontece hoje é que também existe uma máfia por trás dessa questão dos aparelhos auditivos. Primeiro, porque não tem muita informação sobre isso. Segundo, que não tem concorrência de mercado. Terceiro, porque eles não publicam os preços dos aparelhos auditivos de forma transparente. Quarto, porque não adianta você colocar o aparelho no ouvido, você tem que ter um acompanhamento para o resto da vida. A reabilitação auditiva, que a gente fala, é um processo longo, chato e custoso, do qual você faz com que o seu cérebro entenda o que está chegando na sua cabeça através daquele aparelho auditivo. Basicamente, o que a gente fez com o pessoal no dia da oficina presencial foi tirar o meu aparelho auditivo e botar no ouvido dos alunos. E o que eles falaram para a gente é que eles não entendem absolutamente nada. Não dá para entender nada. Os meninos até ficaram bravos, porque no meu aparelho você consegue ouvir música, como se fosse um fone. E nem assim eles estavam conseguindo ouvir a música, porque não dá para distinguir, não dá para entender o que está tocando. E ele não funciona só como uma caixa de som, né? Ele exige que você aprenda. Você tem que aprender o que tá sendo emitido, então. Exatamente. E aí, esse reaprender, muita gente não fala sobre isso, muitas vezes não se comenta. Só que agora, quem está indo participar das reuniões em Genebra, quem está indo participar das reuniões da OMS, também são surdos que são oralizados, que têm indicado toda essa mudança, né, nessa perspectiva com relação às tecnologias. Olha, o que eu vou falar, assim, não é pacífico não, tá, gente? É tiro, porrada e bomba. Cada um entende de uma maneira. Mas então, por isso que, assim, muitas pessoas acabam não se adaptando com o aparelho auditivo, então. Também. E quanto mais velho, pior, né? Porque se já tá velho, cheio de mania, e vai botar um negócio no ouvido e tem uma resistência maior. E quando você coloca o aparelho também, a sensação de que você está ouvindo é que o som que chega para você não é o som que está acontecendo de verdade. É como se você estivesse ouvindo um som distorcido. Por exemplo, no meu celular, ele tem ajustes entre mais graves, mais agudos, para eu poder ter uma zona de conforto, vamos dizer assim. E isso também não é uma coisa que você consegue reconhecer de imediato. No meu caso, como eu não escuto nada, daqui a pouco eu vou mostrar o meu exame para vocês, qualquer questão dessa do som, ela corresponde a uma vibração no meu corpo. Então, um som que eu não sei o que é e me angustia, pode me provocar vômito, entendeu? E eu não sei o que é uma coisa bastante chata. Entendi. É porque a frequência, né, vai vibrando seu corpo todo nisso. Mas pode passar, fazendo um favor. Esse é um audiograma, é uma tabela que a gente fala sobre reconhecimento de sons. Então, quanto mais à esquerda você tiver, o som vai ser mais grave. Quanto mais à direita, ele vai ser mais agudo. Ele também varia de baixo para cima. Se você tiver mais na parte de baixo, é o limiar auditivo, assim, normalmente todo mundo escuta, é mais para baixo, e mais para cima são sons mais delicados. E aí você vai ver que no meio desse quadro, mas um pouco mais para cima, é onde tem as pessoas conversando, que é a área que a gente chama de mapeamento de fala. É onde que estão as conversas, quando você está conversando com alguém, quando você está em sala de aula, é nessa parte lá em cima. Então, convenhamos que para você conversar, você teria que estar escutando muito bem. Porque lá embaixo já é uma bomba, um avião, enfim. O roqueiro aqui. Pois é. Tem um telefone aí também, né? Barulho de telefone. E lá em cima, bem lá em cima à direita, tem barulho de passarinho, de folha. São coisas mais sutis, né? Esses dias aconteceu um negócio interessante, porque eu estava andando com um grupo de amigos, e aí um deles falou assim, nossa, caiu uma folha. Eu falei, não é possível que você escutou o barulho de uma folha caindo. E aí eles estavam tentando me explicar que a folha, quando cai no chão, normalmente ela bate em alguma coisa e ela produz um barulho. E isso, para mim, era uma informação completamente inútil. E eles tentaram repetir o experimento para eu entender o que era, e foi um fiasco.
Mas, por exemplo, dependendo da área em que você trabalha, essa informação é uma informação relevante. E produzir tecnologia que faça com que a pessoa compreenda isso é muito importante. No caso da medicina, por exemplo, a gente já tem os estetoscópios adaptados para surdo, né? Então, talvez um incremento maior dessa tecnologia seja bacana. Vocês podiam produzir isso. Olha. Pode passar, fazendo favor. Do lado esquerdo da figura é um audiograma de uma pessoa sem impedimento auditivo. Então, o azul e o vermelho, eles indicam um ouvido, né? Esquerdo e direito. E indicam a frequência que você está escutando. Uma pessoa que não tem nenhuma perda auditiva vai ter um exame muito parecido com o lado esquerdo. E do lado direito é o meu, que vocês vão ver que o médico já botou lá embaixo que não dá nem para marcar mais nada lá no final da linha. E aí, a última vez que eu fui, ele falou, você ainda quer ficar medindo isso? Enfim. Mas está aí para vocês verem que nem a bomba que está estourando lá não pega no meu audiograma. Pode passar, fazendo um favor. E normalmente, assim, é esperado que não seja exatamente igual ao ouvido esquerdo e direito, né? Não, quando uma pessoa não tem impedimento auditivo, o mais comum é que eles sejam bem parecidos. Próximos, né? Mas não Não precisa ser exatamente idêntico, né? Como está aqui, né? E o seu também não é exatamente idêntico, mas é semelhante, né? Exatamente. É bem próximo mesmo, né? É isso aí. O que acontece? Você pode ter perdas em frequências específicas também. Realmente a surdez é uma coisa muito, muito vasta. Às vezes você pode perder só o grave, outras vezes você pode perder só o agudo, outras vezes você pode perder num limiar auditivo mais profundo. Tanto é que ela tem graus, né? A surdez ela pode ser leve, pode ser média, pode ser profunda. Então, tudo isso varia. No caso, por exemplo, você tem menos perda nos graves, seria isso? Então, esse daí, se você for ver a parte dos graves, é o que eu faço com o recurso da tecnologia já. Ah, tá. Entendeu? Sem tecnologia eu nem entro no audiograma. E no caso, por exemplo, uma vez que se identifique, por exemplo, se você tivesse esse audiograma sem a tecnologia, aí você pode ter uma adaptação de um aparelho auditivo que aproveite, vamos dizer, o que você tem de ganho aqui. Exatamente. Quando você pega o seu audiograma e leva para uma fono que vai ajustar o seu aparelho, ela não faz isso na mão, ela faz isso no computador. Tá. Ela joga os resultados do seu exame no computador e o computador programa o seu aparelho auditivo. Ela pode até fazer um ajuste fino ali, mas, grosso modo, o que vai para o seu aparelho é o resultado da sua audiometria. Entendi. Pode passar, por favor. Existem outros exames também, tá, gente? Eu trouxe o audiograma porque ele é uma visão do teu quadro geral. Mas existe o BERA, existem exames genéticos que são feitos. Quando a gente nasce na maternidade, tem o teste da orelhinha. Tudo isso é feito para acompanhar mesmo. Quando você está na primeira infância, você repete o BERA, você faz esse exame para poder saber quando você entra em idade de alfabetização, para saber se está tudo ok. Porque quanto mais tempo você demora para reconhecer que houve uma perda ali, pior para você fazer algum ajuste, né? Seja ele qual for. Você teve a perda auditiva já nessa fase, né? Eu estava com em torno de uns 6 anos, mas ninguém sabe dizer exatamente com quantos anos eu estava, porque eu não falei que eu não estava escutando. A minha mãe conta que eu realmente não entendia o que estava acontecendo. E ela acha que isso foi durando mais tempo do que deveria, muito embora minha mãe é professora, hein, Fabiana? Só que o que acontecia? Eu sempre sentei na primeira carteira da sala e achava muito tranquilo ficar olhando, encarando as pessoas, então eu sempre li lábio sem perceber que eu estava lendo lábio, então eu nunca tive um comprometimento muito grande de rendimento escolar. E aí, como isso não acontecia, ninguém questionava as minhas notas, vamos dizer assim. E em casa eu não percebia que eu não estava ouvindo propriamente. Então, para falar disso, demorou muito tempo. Quando eu vi que eu sou de Minas, né? E na minha casa tinha muito bambu. O bambu, eu lembrava que o bambu fazia um barulho e eu não estava escutando mais o barulho do bambu. E tinha uma igreja também muito perto que tocava sino, que era horário de almoço, horário de jantar. Eu seguia pelo sino e eu era muito pequena e depois desse sino também eu parei de ouvir.
Só que na minha cabeça, assim, a igreja deixou de existir, alguém cortou o bambu e segue o baile, né? Só que não foi bem assim. Aí depois, um tio, a gente estava viajando junto, ele ficou extremamente irritado, porque tudo que ele conversava comigo eu respondia diferente, entendeu? Aí, em algum momento da conversa, ele deve ter perguntado se eu queria cair num buraco, eu provavelmente devo ter dito que sim, e aí ele Aí ele falou, não, percebeu, aí... não está ouvindo. Ele era médico, aí meio que ele falou assim, agora não tem jeito, ele nem me levou de volta para casa, ele me levou direto para um amigo dele, e aí, né, onde eu morava também não tinha esse exame, eu fui fazer o exame no Rio, no Hospital da Lagoa, na época. Aí a gente viu que o negócio estava feio. Só que daí eu consegui fazer alguma adaptação em tecnologia por muito tempo, porque isso tudo sempre foi muito caro. A gente não tinha grana para isso. Então, quando eu descobri que eu era surda, para mim praticamente não mudou nada, porque eu não consegui comprar. Já estava adaptando-se, né, à Eu não surdez. tinha o que fazer, eu não tinha dinheiro para o que eu tinha que fazer. Eu não tinha dinheiro para comprar aparelho auditivo. O aparelho auditivo, o cara que tentou vender para minha mãe era um agiota, ele queria vender em cima de um preço. Eu também não achava justo ficar enchendo o saco da minha mãe com isso, porque eu sabia que. E toda vez que a gente ia para o México para falar, era uma choradeira sem fim. Eu chorava, ela chorava, o médico chorava. A gente não saía do lugar, sabe? Aí eu falei, eu só fui comprar o meu primeiro aparelho auditivo quando eu já tinha me formado, já tinha passado no concurso e um chefe ainda me ajudou a pagar. Isso foi em 2009. Ai. Ou seja, foi muito tempo sem perceber sons. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que perco muitas chaves, minhas chaves caem, eu não sei o que é barulho de chave, então eu não tenho nenhuma reação de voltar para procurar a chave. E aí, se caiu, perdeu, ficou, já era, entendeu? Isso é bastante complicado também. Mas as outras coisas eu fui tentando adaptar depois. Mas aí, eu vou voltar para cá, senão eu vou começar a contar de todo o meu drama, vocês vão ficar de saco cheio. Aqui no implante coclear, ele é para um tipo específico de perda, né? Se você tiver alguma lesão na cóclea, ele não vai funcionar. Você só vai conseguir colocar ele. Ele é muito usado, principalmente em crianças, né? Quando você detecta que ela não está ouvindo e que ela consegue fazer essa adaptação. Você coloca um pino e tem uma parte externa também do implante que fica para o lado de fora, que é muito semelhante a esse aparelho auditivo que eu mostrei para vocês. E nessa conexão, os impulsos elétricos vão direto para o seu cérebro e você consegue ter essa sensação sonora. Quem usa normalmente critica que não é só a questão do som, você pode ter comprometimento de paladar, de olfato também, porque aqui na cabeça, né, tudo junto, não é tão simples assim, botar um parafuso no crânio, mas é interessante demais essa tecnologia. Pode passar fazendo um favor. Aí eu trouxe uma foto de tipos de aparelho auditivo. Esses na foto, eles são retroauriculares, que são maiores e vão atrás da orelha. Existem outros aparelhos que são menores e vão para dentro do canal auditivo. E quanto menor o tamanho do aparelho, menor a ampliação que ele faz. Então, essa caixinha atrás acaba sendo interessante para ela poder captar mais sons. Na ponta dele tem uma oliva ou, no outro caso, um molde. O maior é o molde, o menor é a oliva, para que você possa ajustar o aparelho no seu ouvido. Antigamente era muito comum o uso do molde, porque ele fecha essa parte principal aqui do ouvido, e hoje em dia essas tecnologias mais novas usam uma oliva porque ela tem menos risco de alergia e você consegue usar isso com mais facilidade. Pode passar então, Fabiana. Aí, alguma das coisas que eu queria pedir para vocês, por exemplo, pilhas. Pilhas é uma coisa que a gente usa no aparelho auditivo e depois gera um descarte com um dano ambiental muito grande. Existe pilha recarregável que normalmente te deixa na mão. Se o seu aparelho parar de funcionar por causa da pilha, você vai fazer o quê, né? Fica complicado. E existem tamanhos variados de pilha. Essas pilhas variam conforme o tamanho do aparelho, não existe um padrão. Então, eu acho que a questão da pilha, da forma de você fazer um aparelho funcionar de uma maneira mais leve, com menos dano ambiental, seria interessante pensar. Essas olivas, que são esses encaixes que vão para o aparelho auditivo, eles normalmente são feitos com silicone ou plástico, que também envolve a questão de degradação do meio ambiente, porque você tem que trocar. Então, você tira e joga fora, você não consegue aproveitar ele para outra coisa. O desumidificador elétrico,
é uma tecnologia que você tem que usar junto com o seu aparelho auditivo, porque como ele sofre a ação de maresia, umidade, como qualquer outra coisa que a gente tem em casa, né, acaba estragando. O desumidificador, ele tira a umidade do aparelho, e agora, com a Covid, ele passou a ser muito importante também, porque ele funciona com uma luz ultravioleta que, de certa forma, limpa o seu aparelho auditivo. Então, ele tem uma dupla função aí. Quem não usa desumidificador elétrico acaba recorrendo à sílica, a velha sílica para tirar a umidade. E aí você bota ele ali dentro da caixinha com sílica, deixa ele dormir ali, e a sílica você consegue renovar também a energia dela, né? Você pode colocar no micro-ondas, ela vai reativar e você tem um número de vezes que você consegue reutilizar. Os fones de ouvido, eu coloquei não só pela questão da surdez, porque às vezes você pode ter uma amplificação sonora promovida pelo fone, como também essa questão de você se reconhecer no ambiente com ele, mas porque os alunos da engenharia tinham comentado que o fone de ouvido ele também pode ser entendido como um EPI na engenharia, né? E aí, quando ele é um EPI, ele pode ser um abafador. Oh, gente, vocês me corrijam aí, que agora é a hora de vocês. É isso mesmo, na EPI mesmo. É isso aí, né? Que ele pode abafar o ruído ou ele pode te sinalizar alguma coisa. E aí tinham comentado que para quem, por exemplo, tem algum tipo de transtorno ou sensibilidade com relação ao som, ele poderia ser interessante. No caso da outra turma, eles falaram de uma aluna com autismo, que era interessante ter algum tipo de abafador ou algum tipo de aviso que alertasse que dali a tantos metros teria um som muito agressivo. Porque depois que a pessoa com transtorno do espectro do autismo já se viu diante daquele barulho, a possibilidade da crise já ter desencadeado é praticamente irreversível. Então, um dispositivo que pudesse alertar que existe o som e que também garantisse que o usuário pudesse ter algum tipo de segurança, né, para não ficar exposto àquele barulho, seria interessante. Coloquei uma informação aí sobre a fila de pedido no SUS, porque existe um preconceito muito grande de falar que aparelho auditivo pelo SUS é tudo uma porcaria. Isso não é verdade. Os aparelhos que estão sendo entregues são muito bons, tem muitos muito melhores do que o que eu estou usando aqui. Tecnologia legal, avançada. A questão é que você precisa de ter algum tipo de laudo que indique com o máximo de detalhes o que você precisa. Se você não tiver esse acompanhamento, a consulta for muito mal feita na hora que você estiver na fila, você corre o risco de receber alguma coisa que não seja suficiente para sua perna. Mas existe, é gratuito, funciona e tem acompanhamento. A questão do acompanhamento que eu coloquei aí de cuidados dos demais sentidos é porque eu acho que talvez você já deva ter visto isso com os outros colegas também. Na medida em que você tem uma deficiência num dos sentidos, os outros você acaba exagerando na hora de usar. E no meu caso, por não ouvir, eu acabo exigindo demais da minha visão. Aí a gente tem uma série de pesquisas que estão sendo feitas que apontam para esse caminho, né, do desgaste, de você acabar ao longo da sua vida tendo mais de uma deficiência, ou múltiplas deficiências que se acumulam. É como se você machucasse uma perna e jogasse o peso na outra, é mais ou menos isso que acontece. Por não ouvir, eu canso tanto a minha vista que agora comecei a usar óculos, por exemplo. E isso vai, né? Já até conversei com um amigo que é cego e está se sentindo surdo também. Só que a gente não tem ainda números exatos sobre isso. Eu acho que existem 3 pesquisas que estão sendo feitas nesse caminho. Botei o mapeamento genético, porque existe um programa muito bacana em São Paulo, também pelo SUS, é gratuito. Quando você tem casos de surdez na família, você pode pedir para ingressar nesse programa e fazer esse levantamento do mapeamento genético. Nas primeiras vezes em que a USP indicou genes que tinham relação com a surdez, só tinham 6 ou 7. Hoje a gente já tem praticamente 40 que são mapeados indicando alguma alteração. Existe uma coisa que é preciso de se pensar também, que é a questão ética envolvida nisso, né? Eles evitam fazer exames quando quando percebe que o que a pessoa está querendo fazer não é uma indicação do porquê da perda, mas uma eugenia, né? Se você vai transmitir aquilo ou não. Então, nesse caso, não. Mas quando você precisa de ter uma resposta, igual aconteceu comigo, de eu perder a audição e não ter nenhuma causa aparente, não fiquei doente, não tem ninguém com isso na minha família, aí eu entrei no mapeamento.
E aí os seus dados ficam no banco de dados e esses exames vão sendo repetidos à medida que novos genes vão sendo mapeados. E é interessante, né, para você contribuir para a ciência também. A surdez é plural, já falei isso mais de uma vez, porque também tem isso, né? Não dá para falar assim, pô, tem um amigo surdo e você não parece com ele. É mais provável que eu não pareça com ninguém. E aí a gente vai vendo quantas pessoas são diferentes mesmo, né? E fora isso assim, das pessoas associarem a surdez a não falar, né? Ai, nossa, eu falo tanto pelos cotovelos que é até estranho, né? Alguém fala, pô, a pessoa não fala. Eu tenho um Aquela coisa, amigo, o apelido é dele é Mundinho. surdo mudo, né? Assim, isso é uma coisa que não é isso, né? Nossa, dói na alma, né? Porque a Né? pessoa que é muda, provavelmente ela tem algum problema nas cordas vocais. E isso pode ser decorrente, por exemplo, de um AVC, e não tem nada, Nada a nada ver a com ver, surdez, é. nada a ver com a acidez. Pode passar fazendo um favor. É, mas ninguém usa isso, hein, gente? Pelo amor de Deus, não Opa, fala peraí. surdo mudo, não, porque senão vai ficar muito feio. Peraí Bom, que eu pulei de novo. Foi. aí eu coloquei aí algumas dicas, porque assim, a gente sabe que existem pessoas que não escutam, mas que também não falam sobre isso. A gente até fala que vive no armário das surdez. Aí, por conta dessa questão do armário, como eu passei muito tempo dentro do armário, sem ter com quem conversar sobre isso, eu coloquei que é interessante a gente avisar sobre a surdez, porque senão a gente vai se passar por uma pessoa antipática, né, que passou por você, informar o que é útil para você, porque não é útil, pode ser útil para mim, não ser útil para o colega, pedir ajuda, esse negócio de ficar respondendo sim para tudo não dá certo. Sugerir que a gente tenha sempre um campo visual bacana para poder fazer leitura labial, que isso faz muita diferença e a gente acaba ficando muito preso na expressão facial. Por exemplo, quando alguém está sendo irônico com você, normalmente essa ironia vai por um tom de voz, né? E como a gente não reconhece esse tom de voz, a expressão facial ela acaba sendo muito importante. E falar claro não é falar alto. Aliás, quanto mais alto, pior, né? Todo mundo vai se meter nessa conversa e quem precisa não vai entender. Compartilhar anotações e treinar abstração é porque tem uma pesquisa da UF que indica que o surdo ele tem mais dificuldade em abstrair e entender a ideia como um todo. Porque muitas vezes te falta conhecimento de mundo. Como você é privado de determinadas coisas e coisas que têm fontes sonoras, você precisa se readequar. Uma aluna na Rússia, inclusive, Fabiana, ela fez um experimento com os alunos dela, que era entregar num quadro várias partes de um desenho que formava um coelho. E os alunos não conseguiram identificar que era um coelho no final. Não tiveram a ideia do todo. Então, é uma coisa que a gente tem que exercitar. E trocar ideias é para isso. Falar nisso, já são 3h37, ninguém perguntou nada, hein? Acho que eles estão esperando. Eu estou interrompendo aqui. Se alguém quiser falar, pessoal. Então tá, então bora lá, porque a gente vai matar todos os nós. Agora, falando sobre isso, você falou um ponto também importante, a questão do falar alto, né? Assim, na verdade, não é isso, né? É o falar pausado, né? É o não falar tá de frente para a pessoa, né? E as pessoas têm a noção, acham que não é surdo, deixa eu falar mais alto, mas não é isso que. Ainda mais a pessoa que está com aparelho auditivo, não é isso que vai ajudar. Andar Fala, de Lucas. bicicleta? Nossa, é a treva. Você sabe com quantos anos eu aprendi a andar de bicicleta? Com 30. Além disso, eu caio até de esteira em academia. Você não tem noção. Porque normalmente a perda da audição também está associada com perda de equilíbrio, né? Porque o que garante o fluido no seu ouvido para manter essa cabeça no lugar, normalmente a gente não tem. Então, eu demorei muito para aprender a andar de bicicleta. Confesso que eu só aprendi porque eu estava pagando uma promessa que eu tinha ensinado alguém a dirigir. E a pessoa que eu ensinei a dirigir tinha ficado de me ensinar a andar de bicicleta. Então, eu assumi o compromisso e aprendi. Só que é muito torturante, porque você não consegue ter muita noção do que está acontecendo em volta. E eu acho que andar de bicicleta não é só olhar para frente, né? Você tem que ter uma ideia do todo. Eu tenho um amigo que é surdo, ele compete em corridas de bicicleta, mas nos treinos e nas competições são em lugares fechados. Não treina em rodovia mais, não treina
na rua, como ele fazia, porque já teve muito acidente. Tem modalidade na Paralimpíada? Tem uma modalidade, sim. Inclusive, a gente tem uma representante que é surda, que usa aparelho auditivo, ela compete acompanhada de uma pessoa que não enxerga. Olha. E a pessoa que não enxerga vai narrando, e ela vai narrando para a pessoa que... a pessoa que não enxerga, ela narra para ela, né? E ela, por não escutar, ela tem que se localizar ali. Uma bicicleta de 2. Eu tenho fotos sobre isso também. Posso mostrar para vocês. É interessante. E fala para, já que a pergunta foi bicicleta, e o dirigir? Então, o dirigir, eu aprendi a dirigir com um instrutor que sabia que eu não escutava. Ele usava um cacetete desses de madeira. Nossa, isso aí é perigoso. Errou! Errou, bate com o cacetete. Errou, bate. Olha, eu confesso que eu aprendi na primeira aula. Ele batia no meu joelho, porque ele me explicou o que eu tinha que entender de ruído, da parte mecânica do carro, a partir da vibração. Então, com a vibração do volante, com a vibração do painel, você consegue saber se o seu carro está funcionando bem, se não está. Se você errar abaixo, o seu carro vai vibrar diferente, você vai sentir. Só que a questão do controle de embreagem, e eu tirei carteira em Juiz de Fora, uma cidade que tem muito morro, você tem que fazer vaga no morro e você tem que sair no morro. E aí o controle de embreagem, ou ele colocava a mão em cima do meu pé, ou ele batia no meu joelho, que ele achava mais eficiente. Na hora que você tira a embreagem, parece que o carro também faz um barulho. Muda o barulho do motor. Esse barulho eu não sei te dizer qual é, mas era um ponto da embreagem que você reconhece que você tem que trocar, e aí ele bate no seu joelho. Um aparelho para localizar de onde vem o barulho, de onde vem, seria uma forma de ajudar a dirigir andar de bicicleta? Eu acho que sim. Principalmente se ele pudesse ter uma informação visual na sua frente, sabe? Se eu estivesse andando de bicicleta e na minha frente da bicicleta eu tivesse tipo um GPS que acendesse alguma luz atrás de mim, direita, esquerda, eu acho que eu ficaria mais tranquila para andar. Eu não ando de bicicleta de jeito nenhum com a minha filha hoje em dia, morro de medo, não tenho coragem. E caí quando eu estava de 8 meses dela, de bicicleta, com barrigão. Aí eu aposentei minha bicicleta. Mas se vocês tiverem alguma tecnologia, me apresentem, me proponham a usar e não vou processar ninguém. Olha, chegou aí, ó. Já vem uma dica aí para o povo que está fazendo trabalho em tecnologia assistiva para, né, deficiência auditiva, já tem uma dica. Ah, seria ótimo. E no carro, se tivesse alguma coisa que explicasse, né? Só que eu conversei uma vez com um amigo que é técnico e ele falou que ele descobre as coisas do carro tudo pelo ouvido, que é melhor você reconhecer ali pelo ouvido do que tentar fazer a vibração e tal. Só que se tivesse uma forma de conjugar as duas coisas, sabe? Para mim seria muito interessante, porque eu tenho que confiar na resposta que o painel do carro está dando. E já aconteceu, por exemplo, da pastilha do freio, ela está diminuindo, né? E quando a pastilha do freio diminui, você sente que as peças causam um atrito ali e faz um barulho de que está batendo. Esse barulho também parece que é muito característico, eu não reconheci e só não tive um acidente porque eu emprestei o carro para outra pessoa. E aí ela falou, olha, o som da falta de pastilha, da peça batendo, tá aí no teu carro e tal, e aí que eu fui arrumar. Seria interessante. No carro também existe uma coisa que é o jogo de espelhos. Você pode... Eu acho que vocês já devem ter visto em táxis um retrovisor bem grande que o taxista coloca normalmente para ter controle do que está rolando no banco de trás. É uma questão de segurança. Para quem é surdo, você pode colocar, além desses, mais 2 espelhos dianteiros. E quem é surdo que anda com criança no banco de trás, você acopla mais um espelho. Porque a criança até 1 ano, ela fica de costas, né, para frente do carro, deitada na cadeirinha. E aí o motorista não consegue ver o rosto da criança, se ela está engasgando, alguma coisa assim. Então a gente coloca um outro espelho na cabeceira, né, naquele encosto da cabeça. Esse espelho fica ali, ele reflete a imagem do seu bebê ali na cadeirinha e você vê pelo espelho maior na frente. Eu, no caso, coloquei 3 espelhos quando a Ana usava a cadeirinha. Uhum. É interessante também. Pode passar, por favor. Bom, agora estava ficando bom, com as perguntas fica mais interessante.
O mapeamento de fala é um ajuste que a gente faz no aparelho auditivo, mas ele depende da fono. Ele faz com que o aparelho ele pegue aquela faixa de frequência de conversa e melhore. Pois é, muitos problemas mecânicos de carro a gente poderia ter escutando. Seria legal uma forma de converter isso, concordo com você. E seria uma forma de salvar a vida de um surdo também, sabe? Porque, Lucas, é complicado você ter não ter um mecânico de confiança também, sabe? Olha, eu confesso para você que eu estudei o máximo que eu pude de mecânica para não passar perrengue com carro, mas ainda assim não é suficiente. Uma tecnologia seria o ideal. Agora, e a identificação, você tem uma identificação no carro que você é uma motorista surda? Não porque eu moro no Rio. Quando eu morava em Minas, eu colocava o adesivo. Achava que era interessante, até porque se a pessoa buzinar para mim, eu não vou ouvir e tudo. Só que aqui no Rio, o risco de você ser abordado por isso não vale, entendeu? Primeiro porque quem é surdo não tem direito a parar na vaga reservada, porque a vaga reservada é para quem tem mobilidade reduzida, não é para surdo. O surdo não tem nenhum problema para poder parar o carro dele longe e andando até onde ele tem que chegar, né? Então isso já é uma questão. E a segunda é que às vezes você fica exposto indicando que você não está ouvindo, isso pode gerar briga de trânsito, uma quantidade de coisa, não acho seguro, não. E legalmente, o que você tem que fazer é identificar na sua habilitação, né? Legalmente, a sua habilitação ela tem que vir com essa indicação. No meu caso, quando eu tirei carteira, eu passei por uma perícia, né? E no dia da prova, do exame, também tinha 3 avaliadores no meu carro. A minha carteira de habilitação ela tem um código indicando que eu sou surda. Só que esse código é o 10 em algarismo romano, ele vem na parte de trás da carteira, no mesmo lugar onde a gente coloca que é para dirigir com uso de lente corretiva. E todas as vezes que eu fui parada pela polícia, eles olharam para aquele X ali, falaram, mas essa carteira é boa mesmo, não tem nada. Não entendem? Não entendem que o X é o 10, né, da surdez. Aí eu já parei de explicar. Fiquei rindo. Às vezes eu explicava e tal, só que acabava que quando eu explicava, era tão doido, porque as pessoas achavam que era esquisito uma pessoa não ouvir e dirigir, que aí eu acabava me metendo em situações que eram mais complicadas de sair, aí eu parei de explicar. Bem doido isso, né? A gente tem uma aluna, aliás, 2 alunos, né, que são da área de saúde, né, que estão no nosso curso desse período de tecnologia assistiva, e aí eles falam, comentando, né, sobre essa questão, eles estão tentando criar protocolos, né, para poder ter o atendimento de pessoas surdas. E aí eu acho que foi até, não sei se foi Ruth que comentou na aula, né, sobre uma pessoa que ela conhecia que foi num atendimento, numa UPA, sei lá, foi num atendimento, tá bom, né, teve aquele, vamos dizer, passa, né, se identificou, beleza, e na hora da chamada da pessoa, chamaram, falaram, né, fulano, né, e o fulano não apareceu, né, porque o fulano não ouve, né, então, e aí, né, e ficou um tempão, e aí eu não sei se foi ela que comentou, alguém, né, falou assim, mas essa pessoa está aqui esse tempo todo, não foi chamada até agora, né, quando foi ver já tinha sido chamada e ninguém quer dizer, passou por uma triagem, na triagem a pessoa, obviamente, né, preencheu algum formulário, preencheu alguma coisa e se identificou como uma pessoa surda, né, e não se deram ao trabalho, né, de marcar ou de ver, né, olha, fica aqui, né, que aí eu vou lhe chamar, né, não verbalmente, né, não oralmente, né, porque você não vai ouvir. Então, são situações, assim, complicadas, né, do dia a dia, né. Então, você vê, por exemplo, no banco, né, quer dizer, o banco tenta agora, tem a sinalização, né, visual, né, tem um apito, né, mas na hora que dá o apito, se a pessoa também é cega, né, quer dizer, o apito só vai indicar que, olha, estão chamando uma senha, que senha é essa? Né? Então, assim, não existe uma coisa, como você falou, não é assim, cada um é cada um, né? E cada deficiência, ela tem que ser tratada de uma forma, e cada pessoa é um indivíduo que tem, né, uma relação diferenciada, né? Não é todo mundo igual, né? Então, assim, difícil a gente conseguir fazer uma padronização que atenda, né, a todos, né? Mas você sabe que pensando nesse exemplo que você deu, eu fico lembrando muito dessa coisa assim, às vezes a gente também tenta reinventar a roda, né? E a gente não precisa de criar um troço totalmente novo, a gente só precisa de ajustar coisas que existam.
Nesse caso do apoio visual, se você coloca uma chamada visual daquela na UPA, você resolve uma grande parte dos problemas, Sim. né? Até o pessoal se estapeando lá, porque a inversão da ordem também é problemática. Mas, enfim, aqui o Detran do Rio, ele emite uma carteira de identificação indicando que você é surdo. Na verdade, qualquer deficiência. Você faz o pedido, essa carteira ela também vem acompanhada de um cartão. É bem útil, porque não só pela questão da meia entrada, se você precisar, mas quando você precisar explicar para alguém que você é uma pessoa com deficiência, no caso da surdez, que não é algo assim visível, Visível, né? ajuda bastante. Bom, mas aqui no Rio também tem a questão de estar sendo mal utilizado isso, né? Porque quando você apresenta o documento do Detran para meia entrada, eles entendem que você é uma pessoa que precisa de acompanhante. E nem sempre é o caso. Mas vamos lá. Aí, os aparelhos auditivos hoje em dia, eles são mais inteligentes, principalmente por causa do Bluetooth, porque ele permite que você conecte seu aparelho com tudo que você tiver em casa. Aqui, por exemplo, o meu está conectado com a televisão, com a campainha, com o computador, com o celular, com o telefone, com tudo. E aí ele te dá uma resposta mais próxima do que está acontecendo, é bastante interessante. Aí eu coloquei que é para conjugar com o celular, porque a gente ajusta tudo isso pelo celular. O celular faz essa intermediação. Pode passar, por favor, Fabiana. Eu vou passar muito rapidamente, porque a gente só tem 10 minutos, né? Sim. Coisas que qualquer celular já tem. Na parte de configurações, seja Android ou seja o iPhone, ele tem ele obrigatoriamente tem um item acessibilidade. Lá dentro tem muita coisa interessante. Se vocês puderem futucar lá, vocês vão ver que tem muita coisa. Alerta sonoro, indicação de incêndio, legenda instantânea, tradução. Ele é muito bom. Pode passar, fazendo favor. Eu coloquei aí, a importância prática disso daí, por exemplo, é que para quem é surdo, você pode, com um toque, eliminar todos os barulhos do seu telefone para ninguém ficar compartilhando devidamente da sua conversa, né? Pode passar, fazendo favor, E Fabiana. pode acontecer de você não perceber e estar, por exemplo, no modo Ai, fugiu o termo. Viva a voz, Não, por não tá exemplo. mudo, né? Tá em viva voz, aí você vê lá um vídeo proibidão lá, não tá também, né? Pode passar, fazendo favor. Não que isso tenha acontecido comigo, tá, gente? Só um exemplo. Existe o Roger Voice, que é um aplicativo maravilhoso, que ele faz a ligação. Minha maior dificuldade no dia a dia, eu acho que eu sou uma pessoa muito impaciente, porque a gente vive numa sociedade que tudo é muito rápido, né? E eu também sou uma pessoa impaciente. E o fato de você não escutar, muitas vezes demanda que você peça para as pessoas repetirem as coisas, ou você precisa de fazer uma coisa mais de uma vez para saber de onde está vindo aquele som. Isso é meio broxante. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E quando a pessoa sem noção e conversa comigo nas costas, né? Mas eu ainda vou aprender a ler lábio de costas. Estou evoluindo para isso. E aí, o que acontece? Você também pode usar esse aplicativo quando você está ligando para esse 0800 da vida, que é chatão, você deixa ele lá, ele vai transcrevendo tudo, e na hora que você tem que dar uma resposta, você só clica ali. É útil para quem escuta também, não está afim de ficar ouvindo a mensagem. Pode passar. O Transcriber para o WhatsApp é um aplicativo maravilhoso, que você pode mandar áudio sem fim para os seus amigos surdos, eles vão transcrever direto, é a mesma função do Voice Pop, e o conteúdo de texto desse áudio você pode editar depois, fica um arquivo de texto que você consegue manipular. Pode passar, fazendo um favor. O Live Transcript... gente, eu vou poupar vocês da minha pronúncia do inglês. Mas ele é aquele transcritor do Google, ele pega qualquer idioma, e se você tiver um aluno surdo em sala de aula, ele liga, e o que o professor vai falando aparece legendado ao vivo. Também é bastante útil. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei a questão das legendas. Na TV é só você acionar o Closed Caption, que nem sempre é muito bom, só que ele é feito por um mecanismo diferente, que é a estenotipia, que é uma pessoa digitando aquilo que está sendo falado. E quando o programa é gravado, aí a legenda costuma ser bem bacana, tipo filme, que aí você já fez a revisão e tal. No Chrome, tem uma aplicação que você usa, que é o Web Captioning. Para quem está fazendo pesquisa, precisa de transcrever aula, é só deixar lá rolando que ele transcreve tudo, a legenda é muito boa e sai com pontuação. No celular, eu uso muito esse CapCut aí, porque ele é um programa, um aplicativo que você bota no celular que come muito pouco da sua memória, ele legenda tudo automaticamente e as legendas são editáveis.
Pode passar fazendo favor. Aí eu coloquei uma gambiarra útil, quando a gente está usando o Google Docs, ele tem aquela opção do microfone também, e quando você quer conversar com alguém e a pessoa não está te escutando, você também pode transformar a sua voz em texto. Você fala, o texto vai aparecer ali, corrido, e a pessoa vai poder ler o que você quis falar com ela. Pode passar fazendo favor. Esse é o mais fofo de todos, né? É porque a gente fala muito do cão guia, que é o cão de quem é cego. E o cão ouvinte, ele também existe e trabalha tanto quanto o cão guia. Existe um trabalho aqui no Brasil que é feito em Campinas, e os cães são treinados para reconhecer principalmente sinais de alerta, e eles também têm um componente adicional que eles servem como cães terapêuticos também, né? Esse vínculo que você tem com o seu cachorro acaba sendo pro resto da vida. E uma coisa interessante é que tanto o cão-guia quanto o cão-ouvinte, quando eles não querem mais trabalhar, vamos dizer assim, eles dão sinais de que eles pararam de exercer a tarefa depois de muitos anos. E aí eles viram um cão de companhia mesmo. Pode passar, fazendo um favor. Menina, a gente está passando por um processo muito doloroso agora com uma amiga que está com o cão-guia dela querendo se aposentar, e a gente percebe que ele não quer parar, sabe? Ele está cansado, está velho e não quer parar. A outra tecnologia que eu trouxe é o aro magnético. É uma tecnologia de baixíssimo custo, resolveria a vida de todo mundo na escola, principalmente em sala de reunião. É um fio que você passa pelo ambiente e esse fio fica conectado no microfone. A pessoa que usa aparelho auditivo, ela pode receber todo o som de toda a conversa, de tudo que está acontecendo, direto no aparelho dela. E aí ela pode ajustar a altura que ela quer ouvir, ela pode gravar o som que ela está ouvindo. Isso tudo dá uma sensação, né, uma qualidade auditiva muito maior. Pode passar fazendo um favor. O Sistar é um site de treino auditivo criado também aqui no Brasil. Ele serve para você fazer essa reabilitação, como eu falei, né? Essa importância de você treinar e tentar reconhecer os sons. Você cadastra uma conta ali, e aí todo dia você faz 5 minutinhos de exercício ali, e ele vai guardando os seus resultados para te ajudar a acompanhar a sua evolução. Pode passar fazendo um favor. Aqui na UF, o que a gente tem na UF de projeto? A gente tem o Biotraduf, que é do professor Gustavo. Eles têm não só intérpretes, mas também a questão de um glossário online de sinais, principalmente da área de biologia. São super acessíveis, é só mandar um zap, que eles estão aí para toda a obra. O Lindiv é da Tatiana, ela é uma professora surda. Ela, de tempos em tempos, oferece cursos, mini cursos, e também trabalha com vocabulário específico de Libras. O Libras em Saúde, que é da professora Gildete, também tem canal online e passa muito conteúdo rico para quem usa língua de sinais. E no campus de Nova Friburgo tem uma professora, que é a Priscila, ela trabalha principalmente com fonoaudiologia. Pode passar, por favor. Todos esses professores que eu falei aí, eles são maravilhosos. E aí tem muita gente que também está produzindo conteúdo online. Aí é aquelas coisas assim, né, gente? O pessoal posta zilhões de coisas. Tem a Brenda, por exemplo, que é uma modelo famosaça. Tem a Paula, que está indo para tudo quanto é lugar no exterior. Tem o Pedro, que é filho da Lucélia Santos, produz muita coisa legal na área de artes. Aí vou deixar para vocês verem depois, porque Instagram eu sou como uma negação, sou velha para isso. Pode passar. Eu coloquei algumas pessoas que nem todo mundo sabe que são surdos, né? Tipo o Pedro Bial, a Vanessa Lima Vidal, que também é modelo, a Maria Otávia Cordaz, que é uma atriz que já fez um monte de coisa na Globo, a Benedita Cazé, que é filha da Regina Cazé, ela também é surda. A Fernanda Machado é uma poetisa que faz vídeos em Libras maravilhoso, que vale a pena conhecer. O Johnny, ele é professor de dança, ele é implantado, usa um implante coclear, dá aula de dança maravilhoso. A Malu é uma blogueira também, ela discute muito essas questões de como que a gente vive com pessoas surdas, coisas que poderiam ajudar ou não. O Alex é aquele cara que estava com colete no Rock in Rio, ele também escreve, tem um livro. O Gustavo Mendes, ele não é surdo, mas ele é intérprete, e ele é um piadista nato, é bacana para seguir também. A Núcia é escritora, a Laki Lobato também é escritora, também tem canal sobre surdez. Aí tem uma galera que eu coloquei aí, ó, um jogador dos Estados Unidos que ele joga o vôlei olímpico, não o paralímpico, com o aparelho auditivo. E as próteses dele não caem do ouvido de jeito nenhum. É um negócio incrível. Perigo, né? É um negócio maravilhoso, gente. Não cai. Muito, muito maneiro.
Tem uma jogadora de basquete também, que é fantástica, e tem uma pessoa do ciclismo. Pode passar também. Eu coloquei alguns livros que, se vocês quiserem ler, eu mando para vocês pelo correio. Pode passar também. Esse da Surda Absurda é quadrinhos. Como eu falei, eu trabalho no TRT, né? Então, aqui a gente tem algumas iniciativas que são do judiciário mesmo, são coisas específicas da minha área. A gente tem um balcão virtual de atendimento para as pessoas que funciona online. Inclusive, se você não tem habilidade para escrever ou só se comunica em Libras, você pode acessar o balcão. O Moodle Acessível é uma proposta que a gente está tentando implantar, porque foi criado por uma professora do IFRO, né, Rondônia, e ele faz com que tudo que a gente usa ali no Moodle ele se torne acessível. E o PJE, ele tem um correlato que é o PJE Mídias, é para você juntar arquivos e outros recursos que você queira dentro do seu processo, mas que possam ser visíveis para todo mundo. A gente também tem as comissões de acessibilidade, a UF tem uma comissão de acessibilidade que vocês precisam conhecer, que é muito bacana, e um projeto que chama Sensibiliza. Pode passar fazendo um favor. Esse do direito em Libras também é como se fosse um glossário, mas de termos específicos do direito. E pode passar fazendo um favor, que eu acho que é o último. Tem um glossário também do TJ de Santa Catarina, que é um dicionário inteiro de Libras também, que é bem interessante. São coisas que podem ser replicadas para outras áreas também. Cheguei no último. Chegou. 4 horas. Correu aí, acelerou, foi. Desculpa, gente. Mas era só para poder dar um panorama mesmo. Nossa, é um mundo, né, Maria Cristina? É muita coisa, não é? Muita, muita. Na verdade, eu queria contratar todo mundo para fazer várias coisas maneiras aí, para a gente poder resolver a vida de todo mundo. Mas aí você pode fazer assim, tem grupos que vão trabalhar esse tema, né? Eu não sei o que eles estão pensando, enfim. Aí você deixa seu contato aí para o pessoal tirar dúvida, perguntar. Claro, manda meu WhatsApp, então. Tá Porque no bom, WhatsApp eu vou eu mandar. respondo rapidão. Não Vou mandar costumo aí para o demorar, não. pessoal. Mas está aberto ainda, 4 horas, fechou 4 horas, mas se vocês quiserem ainda aproveitar um pouquinho da presença da Maria Cristina. Acabou que da última vez que eu levei os aparelhos para o pessoal ver, todo mundo ficou com medo de pegar, né? Porque é uma coisa sensível e tal. Então, eu não sei se, de repente, a questão da durabilidade do material também, a gente tentar baratear o custo, né, dos aparelhos, das peças, isso seria legal. Está aberto aí, pessoal. Querem perguntar? Dúvidas? Vocês conheciam esse universo? Então, eu tive professores muito bacanas, assim, mas aquilo que eu te falei, eu também, na minha idade escolar, agora no mestrado, no doutorado, é outro mundo, né? A Fabiana sabe disso. Nossa, é um mundo de coisas excelente. Mas quando eu era criança, eu não falava muito sobre isso, eu acho que ninguém falava muito sobre isso, e a gente meio que via a deficiência como uma coisa a menos, sabe? Não como uma diferença. E aí ficava todo mundo muito cheio de dedos, assim. E teve uma vez que foi bizarro. Eu estava na faculdade, eu não tinha entendido o que era para fazer no trabalho, eu fiz o trabalho errado, o professor me deu 0. Aí eu fui lá falar com ele que eu queria fazer o trabalho de novo, porque eu não tinha entendido. Ele simplesmente ignorou, achou que era falta de atenção, sabe? Não que eu não tinha escutado, ele não acreditou que eu não tinha escutado uma palavra que ele falou que fazia muita diferença. Enfim, mas eu acho que os professores são os nossos maiores aliados, sinceramente. Depois que você fala que não escuta, os professores aparecem com milhões de tecnologias, zilhões de coisas para fazer. Você não vê, Fabiana? Você, a Ruth, caraca, vocês apareceram com milhares de coisas para eu poder testar. A vantagem quer dizer, na verdade, desse doutorado é porque o doutorado ele lida com muitos alunos nesse contexto, né, de diversidade, então aí eu, assim, já é tanto o CMPDI como o PGCETIM, né, são programas que são bem direcionados, né, assim, eu não sei, a gente, por exemplo, na engenharia, que é um ponto que eu falo muito aqui, né, eu não sei se eu tenho alunos com alguma deficiência, porque se tenho, assim, não me informaram, né, nem os alunos, nem a própria universidade, né, e assim, quantos alunos, eventualmente, no caso, como você falou, a questão da surdez não é uma deficiência visível, né? Fora a pessoa usar um aparelho que você perceba, né?
Mas, assim, tem pessoas que omitem isso, né? Preferem não serem associadas, né? Não sei, tem muitas pessoas, quando na verdade é importante a gente saber, né? Uhum. Até para não achar que a pessoa, né, você não está me ouvindo, mas por que você não está me ouvindo? Está me ignorando, mas não é. Não está de Sim. fato, não está ouvindo, né? Então, acho Então, que tem. Maria Cecília, eu acho que tudo hoje em dia, quase que a gente usa de tecnologia relacionada com aparelho auditivo, a gente joga no celular. E isso, se cada uma dessas tecnologias for um aplicativo, a gente não tem memória para poder usar. A gente tem que ficar usando o recurso de acessibilidade que já vem no telefone. Então, se esses aplicativos ou se essas tecnologias elas pudessem vir embutidas nesses recursos, eu acho que seria o objeto mais importante, assim. Eu acho que foi a Ruth, Fabiana, que fez um levantamento de mais de 8 mil aplicativos para surdez. E pouquíssimos deles continuam sendo baixados, continuam sendo atualizados. Às vezes o cara tem uma ideia muito boa e aquilo não vai para frente, sabe? Então vira tipo um lixo eletrônico aí de coisas que não fazem sentido. Eu acho Mas aí que talvez por quê? Porque não é divulgado, não é. pela pesquisa que ela fez, muitas coisas são criações que não ouviram o surdo quando foram criadas. Então, são pessoas ouvintes que fizeram coisas imaginando que estavam dando uma super ajuda e, de repente, esqueceram de perguntar se era útil ou não. Entendeu? Hoje a gente tem uma gama muito grande de avatares, né? Que fazem tradução em Libras e pouco se investe na melhoria da expressão facial do avatar. Isso é um erro. Isso também é uma coisa que a gente deveria investir. Acho que o Humberto quer falar. Fala, Humberto. É, é tocante a isso, né? Na realidade, quem desenvolveu o Braille foi um cego. Né? Jamais uma pessoa vidente teria a noção de preparar uma escrita e leitura para o cego. Somente o cego poderia fazer a sua própria escrita, a sua própria leitura. É a mesma coisa que acontece aí com o pessoal surdo, né? Às vezes cria-se um equipamento e nem passa por eles. Então, eu não sei se minha opinião não é tão radical no sentido de que só um surdo poderia criar uma coisa para um surdo, porque, como eu falei no início, eu não conheço muitas coisas que são parte de um mundo ouvinte que eu sinto falta, né, na minha prática, no meu dia a dia. Mas eu quis dizer, assim, com relação a ter o feedback, né? Você criou uma coisa, se você puder testar, até porque se a gente for ficar achando que isso é coisa só do surdo, talvez a gente não consiga dialogar, né, com todo mundo. Eu acho que tem uma questão assim, esse teste, né, de usabilidade, né? Você pode ter uma ideia, mas se você não conversar com a pessoa né, que vai usar essa ideia, né, assim, falha, né? Aí é uma falha. Mas eu também acho que assim, a pessoa que não tem não é uma pessoa com deficiência, ela consegue criar, desculpa, ela consegue criar, mas sem ouvir, né, sem conversar, né, com a pessoa que precisa daquela solução, fica mais difícil, né? Mas Então, eu acho que lembro que um dos seus alunos comentou comigo que na engenharia vocês seguem tipo um protocolo, né? E que uma das coisas do protocolo quando vocês criam um produto é ter um protótipo. E quando você tem um protótipo, você passa esse protótipo por um tipo de validação, né? a proposta, por exemplo, desse trabalho que eles vão fazer tanto por isso que vocês, né, foram convidados aqui para participarem, né, também dessas oficinas, do bate-papo, é saber das reais necessidades das pessoas com deficiência, né? Então, conhecer um pouquinho, né, ouvir um pouquinho para poder propor essa solução. E aí, óbvio, fazer um protótipo, né? E aí esse protótipo ele tem que ser testado, né? Tem que ser validado, né? Não dá, na verdade, no período que eles estão, a gente não consegue chegar ao ponto dessa testagem, né? Mas assim, porque vai ser um protótipo mais simplificado, né? Porque os alunos são todos do primeiro período de engenharia, né? Mas eu entendo o seguinte: se eles seguirem à frente fazendo um projeto, seja na
Deixa eu só mutar aqui um pouquinho, para não fazer muito ruído. Então, assim, eu entendo que se eles forem seguir, né, nessa atividade, deveria chegar ao ponto de fazer realmente testes com pessoas com deficiência, né, isso para qualquer produto. Fala, Humberto, eu só te mutei porque ficou um ruído, aí eu não sei se estava perturbando aqui a Maria Cristina, pode falar. Não, essa fala minha, na verdade, é a fala do presidente da Fundação Valentão-I, né? Porque ele chegou à conclusão, através de pesquisa dele, que tanto o próprio Valentão e também o próprio Charles Babbage, que era considerado evidente, né? Falava essa, não é essa, mas tudo bem para todo mundo entender. Eles tentaram fazer um código de escrita e leitura para os cegos e não conseguiram uma coisa que tivesse usabilidade, né? Agora, o Luiz Braille aproveitou-se de todo esse contexto, né, e criou-se os pontinhos salientes, né, através da alfabetização, ou seja, através das letras. Inclusive, as tecnologias assistivas iniciais, a regrete de Balu, tudo isso, foram feitos por cegos. Agora, a partir daí, então, que o Braille ele se aprimorou, se consolidou, né, ele saiu daquele elemento de vamos dizer assim, de maturação, que foi inserido nos países europeus. A partir dali, então, foi se desenvolvendo tecnologias. Aí sim, essas tecnologias feitas por pessoas videntes, para melhorar cada vez mais a possibilidade do cego escrever, não é? Mais rápido. Aí vai máquinas de datilografia, impressora, linha Braille e assim sucessivamente. Não é? Mas eu falo, Cristina, na questão da escrita e da leitura. Porque eu não sei se eu vidente, posso fazer um sinal e sair falando que esse sinal aqui é o que inventei. Acho que tem que ter uma comissão para validar aquilo, né? Como tem a Comissão Brasileira de Cegos, para validar qualquer outro tipo de código que não esteja na grafia, né, Braille internacional. É nessa situação que eu coloco. Entendi. Maria Cristina, você quer fechar? Porque a gente aí já avançou. Pô, quero agradecer enormemente a paciência de vocês. Nós que agradecemos. Vocês podem me mandar zap, e-mail, qualquer coisa que eu vou tentar. A Maria Cristina está ficando uma pessoa muito importante. Agora a gente está com dificuldade de falar com ela. Eu tô. Nada. Ela não me responde mais. Brincadeira, Maria Cristina. Não, o que aconteceu? Na semana passada, a gente estava num evento em Manaus e eu, no primeiro dia do evento de Manaus, depois de tanto tempo de pandemia, né? Tinham cerca de 1.500 pessoas lá. No primeiro dia, a gente ficou de 8 às 8 da noite conversando. Imagina. E eu tive um cansaço visual tão grande com isso, com um monte de sotaque, um monte de coisa, eu andei ignorando o telefone semana passada, mas isso já passou. Eu vou passar para os alunos, lá vou pedir para a monitora passar para os alunos o seu WhatsApp, qualquer coisa, né, se eles tiverem alguma pergunta mais direcionada, especialmente o grupo que vai fazer atividade com relação a pessoas surdas. Ótimo, tá bom. Maria Cristina, obrigada, pessoal. Manda um beijão para a filha. Um beijo para a Ana, né? Pode deixar que eu mando, sim. Obrigada. Obrigada.